preciosa graça de Jesus, perdido me... Vamos dar sequência nesta transmissão ao importante assunto da oração. Desta vez vamos enfatizar um componente essencial para orar de maneira eficaz, e é sobre a necessidade de aquietar-se diante de Deus, ou silenciar diante de Deus. Para termos comunhão com Deus, diz o profeta, é necessário que seja introduzido em nosso tempo com Deus o silenciar. Um grande erro, e ele chama de grande erro, que os crentes cometem hoje em dia, é somente falar e não dedicarem tempo para se aquietar e silenciar diante de Deus. Para ter comunhão com Deus, esses dois elementos precisam estar presentes: o falar e o aquietar-se para ouvir. Você fala com Deus e depois se aquieta, semeando assim, dessa forma, o silêncio na presença de Deus, com o intuito de ouvir a voz de Deus. Não se pode ter comunhão com Deus se somente um lado fala, se somente nós falamos. É como se você estivesse ouvindo, diz o profeta, o rádio. Você ouve, mas você não pode falar com a pessoa que está ali falando no rádio. A televisão é a mesma coisa, mas quando você pega um telefone, então você pode falar e você pode ouvir. E é dessa forma que é tipificado ou tipificada a comunhão com Deus. Nós falamos, nós expressamos, nós verbalizamos os nossos desejos, nós verbalizamos os planos de Deus, a vontade de Deus, e depois nos aquietamos, silenciamos para poder ouvir a voz de Deus. Sempre que você pratica isto, você terá bons resultados, resultados que irão de fato te surpreender. Eu costumo dizer que quem planta silêncio na presença de Deus acaba mais cedo ou mais tarde colhendo a voz de Deus. Quem planta silêncio na presença de Deus acaba colhendo a orientação divina. E é o que todos nós queremos. Nós queremos ser dirigidos por Deus, guiados por Deus, abençoados em nossos passos, e a única forma em que isto pode acontecer, em que a direção de Deus pode chegar até nós, é por meio desse silenciar na sua presença. Então, aprenda sobre isto, se é que você já não o pratica, né? Então você pode inserir em seu tempo de oração com Deus a prática do silêncio. Você ora, é assim como o profeta nos ensina, você ora, você expressa aquilo que tem em seu coração, verbaliza, e em seguida você se aquieta. E você permanece em silêncio diante de Deus. O que não é uma prática fácil. Mas se você se aquietar ali por 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, o tempo que você quiser, você vai colher sim a orientação de Deus em relação a essa questão pela qual você está orando. Você me pergunta: se eu silenciar durante 10 minutos, 20, 15, 40, seja lá o tempo que for, Deus vai me falar durante esse tempo que eu estiver em silêncio na sua presença? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o certo é que Deus sim irá te falar mais cedo ou mais tarde. Se você planta
essa semente de silêncio, de aquietar-se na presença de Deus, de tornar-se receptivo, você vai colher sim a direção divina. Talvez você não estará ajoelhado no seu quarto de oração, você estará dirigindo o seu carro, por exemplo, e de repente você vê que aquele pensamento chega até você, te dando um sentimento especial, uma direção, uma ideia, um plano, algo da parte de Deus. Ou você está no supermercado e no momento em que você estende a sua mão para pegar algo da prateleira, vem aquele pensamento divino como uma seta e aquilo ilumina o teu coração, te dá aquele estalo, aquela ideia. Então você naquele exato momento acabou de colher a orientação de Deus, os pensamentos de Deus, a direção de Deus para aquilo que você estava orando. Então o silenciar diante de Deus é muito valioso. Por não fazer isso é que as pessoas estão sempre, apesar de falarem com Deus e de fazerem suas orações, elas inúmeras vezes estão errando em suas decisões. Estão dando passos errados, eles fazem mudanças erradas, negócios errados, entram em relacionamentos errados, uma infinidade de coisas é feita, esses passos errados acontecem porque a pessoa não dá tempo para esse silenciar importantíssimo na presença de Deus. Então, acaba agindo pela sua própria mente, não pela mente de Cristo. Acaba agindo pelo seu próprio pensamento e não pelos pensamentos que vêm da parte de Cristo ao coração do crente. Isto faz com que muita dor de cabeça, se você silenciar, muita dor de cabeça possa ser evitada. Muitas vezes, as cabeçadas que nós damos na vida, os maus negócios que fazemos, os passos errados que damos, é porque nós não aprendemos ainda este importante elemento que faz parte da nossa comunhão com Deus. Esse silenciar na presença de Deus. Então, se você fizer isso, você vai colher bons resultados, você não vai querer largar essa prática, você vai se familiarizar com essa prática de tal forma que você, com o passar do tempo, encontrará delicioso esse hábito espiritual. Até a própria Bíblia, em inúmeras passagens, nos fala desse aquietar-se diante de Deus, desse silenciar diante de Deus. Mas eu devo dizer que esse silenciar diante de Deus não é uma prática fácil. Por quê? Porque toda coisa cria o seu oposto. Se você agita o lado de fora, você vai trazer paz e quietude para o lado de dentro. Se você aquieta o lado de fora, vai gerar agitação do lado de dentro. Se uma criança, por exemplo, brinca durante todo o dia e corre, e pula e brinca, quando chega à noite, como ela agitou o seu corpo, o lado de fora, o homem exterior, então ela vai estar tranquila e terá um bom sono à noite, porque tranquiliza do lado de dentro. Mas se você pega uma criança e lhe dá um castigo e diz para ela, fique aí sentada, você está de castigo, fique aí sentada. Se você aquieta o lado de fora, o corpo o imobiliza de uma certa forma, fazendo com que a pessoa ou a criança, no exemplo, fique quieta, então o seu interior começará a se agitar e ela ficará muito inquieta e começará a negociar com você para sair daquela condição de quietude externa. E quando você
aquieta o seu corpo, quando você ajoelha diante de Deus e procura silenciar diante de Deus e aquieta o seu corpo e fica em silêncio, você vai perceber que todo o seu interior se agita. Pensamentos começam a vir de todas as partes. O profeta chama de... ele diz, você ouvirá toda classe de vozes, te dará vontade de ler a Bíblia, te dará vontade de fazer coisas, virão certas coisas que você precisa fazer durante o dia, começarão a vir na sua cabeça, requerendo a sua atenção, você vai pensar em certas coisas, enfim, você será inundado por uma infinidade de pensamentos, mas o profeta diz, permaneça ali até que todas essas vozes se desvaneçam. Então você começará a entrar em uma profundidade muito grande. Quando nós praticamos o silêncio, principalmente um pregador, um obreiro, um pastor, um pregador, quando ele adquire a prática do silêncio, duas coisas acontecem. A sua unção aumenta e também a sua profundidade nas Escrituras aumenta. Por quê? Porque a pessoa se torna receptiva. Ela não vai atrás das coisas profundas. Porquanto ela está receptiva e silenciosa, são as coisas profundas que vêm na direção dela. O problema de todo ismo dentro da Bíblia e da mensagem é porque esses teólogos da mensagem, esses homens que não entendem essas coisas ensinadas pelo profeta, eles vão atrás da profundidade. E é dessa forma que eles sofrem prejuízo espiritual. Porque eles começam a interpretar coisas não pelo Espírito. Não é a interpretação de Deus que vem até eles. Eles vão e acabam achando as suas próprias interpretações em seus estudos. E sempre que você vai atrás de algo, você verá que aquele algo se afasta de você. Eu não creio que nós devemos ir atrás da oração, atrás da profundidade, atrás das coisas do reino, mas devemos nos tornar receptivos, silenciosos, para que as profundidades do reino venham até nós. Quando nós silenciamos, nós nos tornamos uma espécie de imã para essas profundidades do reino de Deus. Elas vêm até nós. No caso da oração, você tem que aprender a orar de verdade, orar desta forma. Você chega na presença de Deus e não sai falando, pronunciando palavras. O próprio Salomão disse, não tenha pressa de proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu, você está sobre a terra. Ou seja, vá com calma, tenha calma, tranquilidade quando você está indo para a presença de Deus em oração. Aquieta em primeiro lugar teu espírito. A primeira coisa que você tem que fazer é aquietar o seu espírito e não ir atrás da oração. Deixar que a oração se forme dentro de você. Aquiete seu espírito e torne-se receptivo. Deixe a oração vir. Deixe as palavras vir, exatamente como um pregador faz. Quando um pregador está familiarizado com o silêncio na oração e ele leva o silêncio também para o púlpito, ele prega sob inspiração. Por quê? Porque ele se coloca em uma certa posição em seu coração, onde ele se torna receptivo. E Deus começa a trazer palavras certas para a sua mente, seu coração, a sua boca, e o que ele fala segundo as palavras de Deus e a inspiração de Deus. O silêncio é uma coisa extraordinária. Não será fácil para você silenciar as primeiras vezes, mas se você continuar praticando, perseverando e não desanimar, você vai colher resultados tão extraordinários, tão sobrenaturais, tão divinos, que você não vai querer largar pelo resto da sua vida
este hábito maravilhoso que é o silenciar diante de Deus. Deve ser um hábito, deve transformar-se em um hábito. E você vai ver que Deus vai começar a falar contigo, relembrando o que o profeta falou, e nós dissemos no começo desta transmissão. O grande erro da igreja hoje é que ela fala e não dedica tempo a silenciar diante de Deus. Às vezes Deus toma muito tempo para que cheguemos a essa prática. O profeta fala acerca de Moisés, que Deus tomou 40 anos para aquietar Moisés, para então poder falar-lhe. E Deus toma às vezes muito tempo para que cheguemos a esta compreensão, e mesmo cometendo erros, muitos erros, nós não chegamos a esta conclusão de que é necessário este ingrediente em nosso tempo de oração com Deus. Se você praticar o silenciar diante de Deus, você vai receber inspirações, orientações para tudo na sua vida. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Deus não é somente para as coisas espirituais. Deus quer te dar uma direção em teus negócios. Deus quer te mostrar como você pode salvar o seu casamento. Talvez você não sabe como salvar o seu casamento. Você diz, meu marido isto, meu marido aquilo, minha esposa isto, meus filhos aquilo, e você vê o seu lar mergulhando num abismo terrível, o seu relacionamento conjugal naufragando, o relacionamento com seus filhos naufragando, você como que não tem as rédeas, sente como que não tem as rédeas do seu lar, você não sabe o que fazer. E por que você não sabe o que fazer? Porque você não se aquieta. Quando você não se aquieta, você não está receptivo, receptiva. Então você não está em condições de receber os pensamentos de Deus que irão pôr fim a essa situação horrível na sua casa. Você não tem uma orientação para os seus negócios, aí você faz as coisas do seu jeito, não dá certo, e você fica confuso, porque você diz, eu estou orando por isto. E por que não está dando certo? Porque você não acrescentou esse elemento valioso para a comunhão com Deus, que é o silenciar depois de falar. Quando você não sabe o que fazer, você tem que se tornar receptivo, para que aquilo que você não sabe venha até você. Observe como diz aqui, eu tenho a minha Bíblia aberta no Salmo 46, 10. O próprio Deus está dizendo para o seu povo, aquietai-vos e sabei. Eu não sei. Aí você diz, eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com essa situação. Não sei como lidar com esse problema. Não sei que caminho tomar. Não sei o que fazer. Então Deus diz, se você se aquietar, então você vai acabar sabendo o que fazer. Por quê? Porque eu vou ter condições de chegar até você. Condições de te falar, condições de te dirigir, condições de te orientar. Comece a praticar. Não será uma coisa fácil, repito, mas vale a pena. Vale a pena. Talvez seja difícil, um pouco difícil no começo, mas depois que você se habituar, você vai ver que não irá querer orar de outra forma, de outra maneira. Veja como Jesus praticava isso. Lá no Getsêmani, ele tinha uma decisão importante pela frente. Ele estava orando e ele disse, e ele fez uma pequena oração, ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração não leva mais do que 6 segundos para fazer. 6 segundos. Ele falou por 6 segundos.
E depois, quando ele se levantou para ir ter com seus discípulos, ele disse: já se passou 1 hora. Não pudesse estar comigo 1 hora vigiando? Tinha se passado 1 hora. E naquela hora, as únicas palavras que ele pronunciou foram de 6 segundos. O que ele fez durante o restante do tempo, até completar 1 hora? Como ele disse, 1 hora. Ele silenciou. Por que ele silenciou? Porque ele precisava ouvir a voz de Deus, receber a orientação do Pai em relação àquela questão que ele estava orando. Pratique isso e você verá grandes resultados em sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe com esta palavra. Eu peço que você medite sobre isto, pratique isto, para que você possa colher os frutos dessa bênção que é silenciar na presença de Deus. Toda quinta-feira, a partir das 21 horas, nós temos transmissão ao vivo por este canal Graça Suprema. Nós te convidamos para assistir essas transmissões. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, pois durante a semana nós postamos novos vídeos com materiais importantes, interessantes e vitais para o seu crescimento espiritual. Você pode também solicitar pelo número que aparece na tela áudios que serão enviados pelo WhatsApp diariamente para você, para o seu crescimento e para o seu elevo espiritual, para que você possa aprofundar o seu companheirismo e a sua comunhão com Deus. E também, se você quer colaborar com este ministério, você quer cooperar com o nosso trabalho, entre em contato conosco por este número que aparece na tela e nós te instruiremos de como você poderá fazê-lo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde sempre. Amém.